Chama ou não chama? Chama. Ó, não, eu vim uniformizado, você tá vendo Tô aqui, vendo, não? pô, tô vendo. Primeira coisa aí, bati o olho e eu vi a parada. Pô, eu fiz o dever de casa, né? Já vou deixar avisado pra galera que tem o link da loja do Poatan na descrição do vídeo. E entra lá e clica que tem. Pô, olha, cara, é legal demais. E nas costas, ó. Tá chegando um modelo novo aí do Chama, hein? Tá mesmo? Ah, vou fazer, pô. Pô, demorou. Me manda o link depois que eu vou postar também, Na hein? hora, na hora. Irmão, parabéns, em primeiro lugar de tudo. Eu sei que foi uma vitória importante pra você, né? Aliás, hoje, número 3 do ranking dos meio pesados, cara. Pô, E acho que número 10 pound por pound, não é isso? pô, nem sei. Eu acho que é. Não sei, pô. Uns falam que é, outros falam que não é. Pô, eu fazendo meu trampo, né? Porra, é isso. Tá no site do Trabalho. UFC, não é? Fala que Não, é ou sim. não é. Tá no site do UFC. Então, cara, me fala da vitória que igual a gente tava falando. Tá confirmando aqui, ó. No pound por pound é número 10. Eu sei que era uma vitória importante. Você é um cara super. Eu vou falar frio, mas por falta de uma palavra melhor. Não é que você é frio. Legal. Não é que você não tem sentimento, mas você consegue se manter calmo na hora que mais Um precisa cara ali, né? calmo. Aí, falou, um cara calmo. Exatamente. E a parada assim, tipo, você chega com uma. Rola uma pressão, lógico, porque você quer ganhar, todo mundo espera que você ganhe. E você tá pegando um cara duro pela frente que tem umas armas lá e você consegue sair, tira um peso das costas, assim? Cara, pô, é complicado, é um alto nível, todo mundo de olho nessa luta, né? Pô, tinha a luta principal lá do cinturão, mas todo mundo tava de olho nessa luta. Então, assim, pô, o Glover tava ali comigo, né? Sempre tá comigo. E aí, a gente saiu do vestiário, né? Pra entrar pra arena. E a gente fica ali atrás das cortinas ali, né? Pô, esperando o momento certo pra entrar. E eu olhei assim pro Glover e falei assim, porra, cara, eu vou calmo. Glover, pode falar o que você quiser ali, eu vou estar escutando, mas eu vou estar calmo e, porra, é o seguinte, se esse cara vai na academia lá e fala assim, pô, vou aí pra treinar com vocês, ele ia chegar lá e, porra, eu tenho essa convicção que eu ia me sair bem nesse treino, entendeu? E eu falei assim, vou entrar agora pra um treino, né, com responsabilidade, né, eu sei que é uma luta, mas eu vou entrar como se fosse pra um treino e, pô, eu vou ser superior a esse cara. E o Glover falou, pô, é isso mesmo. Então, eu tava entrando ali, cara, né, pra aquela luta, mas assim, pô, se esse cara fosse na academia lá treinar com a gente, eu, pô, ia ser superior que ele, velho. Não ia, porra, ele não ia ganhar de mim, não. Então eu fui com esse pensamento, né? E o Glover falou, pô, cara, é isso mesmo, cara, vamos lá, vamos pô, alegre, entendeu? Pô, tranquilo, e é isso. E aí deu tudo certo. Graças a Deus, pô. É uma parada assim que a gente vê você. Eu tava até conversando sobre isso, né? Os caras falaram, pô, mas é uma categoria diferente, os caras são mais pesados, os caras batem duro. Eu falei, meu irmão, esse cara tá competindo no nível altíssimo, assim, pô. Aí eu voltei lá nos teus tempos de Glory e tal, não sei o que. Eu falei, cara, você acha que não tem gente que bate forte lá no Glory também, né, cara? Pô, ele não tá. Ele não tá vendo. E eu falei desse negócio da pressão que eu acho que a maior pressão que você teve foi a primeira luta com a Desânia. Acho que de expectativa de todo mundo, assim. Tá, faz Concordo, sentido o que eu tô falando? concordo com você. Né? Porque, porra, tu tem que chegar lá e falar, não, bicho, ó, eu sou o cara e tem que ir lá e ganhar do cara e não sei o que. E você fez isso. Então, ali eu acho que você atendeu todas as expectativas. Como que foi na hora da luta ali, aquela parada dele te jogar no chão? Eu sou tão confiante assistindo você lutar assim, a gente fica nervoso pra caramba, né? Mas
eu já te vi treinar ali, assim, eu sei que você levanta bem de queda, eu sei que você defende bem e tal, não sei o quê. Eu não tava desesperado. O que eu fiquei preocupado foi aquela quedinha do último round lá, se aquilo lá ia atrapalhar pros juízes, né? Porque a luta tava ganha na minha cabeça. Mas se os juízes lá, sabe Deus o que passa na cabeça desses caras às vezes, se eles iam contar aquilo como um ponto pra de repente te tirar o round, entendeu? E graças a Deus não valeu. Mas como é que você tava lá? O que você sentiu lá? Cara, como eu falei, né? Antes de entrar, eu falei, pô, eu vou estar calmo, eu quero estar calmo, né? E foi o que aconteceu. Eu sabia que ele ia querer me jogar pro chão, né? Ele falou nas entrevistas que queria, né? Não fez nem cerimônia, né? Não, Foi direto, ele né? queria testar, né, a trocação dele. Eu achei que ele ia tentar trocar um pouco ali, e se fosse de boa, ele ia, pô, se desse bem, ele ia vir, pô, trocando ali, né? Mas se desse ruim, ele ia me colocar pra baixo. Mas, pô, ele nem esperou acho que 10 segundos. E, porra, aí foi e me segurou ali na grade, entendeu? Mas, cara, eu vi que ele tava fazendo a força do mundo ali, entendeu? E foi uma luta assim, aquele primeiro round foi bem parecido ali contra o Mihailidis na minha estreia no UFC, né? E ele tava fazendo a força do mundo. E eu vi isso, entendeu? E aí eu falei, pô, tem mais 2 rounds aí, cara, né? Claro que eu queria sair daquela situação, né, do primeiro round, mas assim, tava difícil, né? Porque é um cara experiente, né? E, pô, eu tinha as minhas lesões ali, entendeu? Que tava um pouco complicado, isso estava me limitando, né, um pouco, então eu preferi fazer aquele jogo ali sem tentar sair assim na loucura ali, entendeu? E o cara pegar meu pescoço ou machucar mais do que eu já estava machucado. Então, assim, pô, beleza, tava consciente que ele tinha ganho aquele primeiro round e eu falei, pô, agora eu tenho que crescer nesse round, né? E foi o que eu fiz, pô, machucando, comecei a chutar a perna, variação de golpe, pô, machucando muito aquela perna dele, todo mundo ficou nítido ali, né? Um vergão ali, Pô, uma bola tinha um ali. calombo. Tinha um calombo saindo do lado da perna dele ali. Depois põe essa imagem aí. Pra gente, porque nos vídeos Boa, eu boa. vi uma imagem, né? Não lembro onde, mas as pessoas não viu ali, né? Porque é um cara também, que é um cara frio ali, né? É, e ele também não demonstrou muito ali, entendeu? Mas visivelmente dava para ver ali, entendeu? Ele podia esconder aquela dor que ele estava sentindo, mas quem luta, né, sabe o que aquele cara tava passando. Então assim, pô, a variação de golpe, fazendo todas as paradas ali, pô, beleza, deu uma queda, mas além da queda, o cara fez o quê? Então, vamos contar pontos, né? Porra, eu machucando ali, golpes mais contundentes, mais limpo, o cara quedou, ok, ponto da queda. Depois, que ponto vai contar dele? Eu por baixo, Exatamente. cotovelada e tudo mais, e, pô, então, assim, um round claro meu, entendeu? Terceiro round, mesma coisa. Bati o tempo todo, quando faltava 45 segundos, eu acho, entendeu? No terceiro round, porra, me colocou pra baixo ali, entendeu? Beleza, ponto da queda. Porra, então, vamos imaginar se isso fosse, se todo mundo fizesse essa estratégia, né? Vai lutar com um cara, pô, eu vou aguentar as porradas do cara, vou me machucar todo tal, mas vou fazer o cara cansar e no finalzinho, faltando, sei lá, 1 minuto, 40 segundos, vou colocar o cara para baixo e vou amarrar. E desse a vitória pro cara. Ficaria um negócio muito sem sentido, entendeu? Então eu acho que tem que somar todos os Completamente. pontos. Se a pessoa somar os pontos, eles vão ver que, pô, não tem o que contestar, entendeu? Não, eu concordo. Eu concordo. No segundo round ali ainda, teve uma hora que ele tava assim, visivelmente bem cansado, e você começa a crescer, a ir pra cima dele. E você sentiu ali que daria pra tentar acabar com o round, mas você quis pisar no freio um pouquinho por causa. Você sentiu o gás, assim, a altitude que a gente falava tanto? Cara, eu senti o gás de uma luta, porque toda luta cansa, Entendi, entendeu? Mas nada absurdo, assim, de nada. Sinceramente, não. Eu cansei, cansaço de uma luta normal, entendeu? entendi, E naquele entendi. momento ali no segundo round, porra, se tivesse um pouco mais de tempo ali, 1 minuto ali, eu ia trabalhar naqueles golpes ali, sem muita sequência, por quê?
eu não digo nem. Foi uma situação, talvez, não sei se você pensa dessa forma, mas que todo mundo falou isso ou fala isso, uma situação igual a da Adesanya, né? Ali na grade, ou ali na sequência, e o cara, pô, vir com um golpe ali, né? Sinceramente, eu não vi esse risco. Porque, pô, eu tava vendo todos os golpes dele, entendeu? É diferente, sim, do Adesanya, né? Mas eu sabia que ele queria. Qual que é a diferença? Não, a Porque diferença teoricamente, ele bate mais forte, né? vai Teoricamente. ser assim, um pouco mais lento e, tipo, mostra o que vai fazer, entendeu? Diferente do Adesanya, tem uma diferença, né? O Adesanya tá, finta mais, entendeu? Não tá aqui e joga só um golpe ali, entendeu? Então, Entendi. mas eu sabia que ele queria agarrar, e se eu colocasse sequências de 2, 3 golpes ali, é, ele poderia fazer isso, né? Ele iria tentar, talvez conseguiria, talvez não, mas eu não quis correr esse risco, entendeu? Então por isso que eu joguei golpes isolados, porque eu já vi que ele tava morto ali. E se tivesse 1 minuto a mais ali, eu poderia me dar melhor ali, porque eu iria ficar ali jogando os golpes isolado, igual eu tava fazendo, sem cansar muito, né? Sem se desgastar muito. E, pô, uma hora eu ia pegar ali. Exatamente. Cara, e voltar a falar do chute na perna ali, cara, é um espetáculo ver aquilo lá seu, né, cara? É muito. O menino que faz o corte, você lembra daquele moleque lá, o Amaral? Você mandou até um alô pra ele uma vez. Aham, lembro. Ele faz os cortezinhos no canal de cortes da gente. E aí ele reviveu o negócio que eu falei, cara. Acho que foi logo depois da sua. Foi a primeira vez que eu fui lá em Denver, que a gente. O cara da usada. Aham, Eu vi o aham. treino de vocês lá e tal. Eu vi o treino de vocês lá. E aí eu tava conversando com o Turman desse chute. E o Turman tava me explicando como é que vai. É, quase com displicência, assim, né, cara? Porque você não arma um chute, você solta a perna assim e você é um especialista naquilo lá. E aí eu lembro, ele fez um clipe justamente disso daí, deu falando assim, tipo, cara, ele acerta um lugarzinho específico ali e vai minando o cara e não dá pra. Não é aquele chute que você consegue defender, porque primeiro que você não vê chegar, não vem com força, vem com uma técnica absurda, né, cara? Como que você. Você acha que isso aí é uma das suas principais armas? O pessoal fica falando do cruzado, do cruzado, do cruzado, mas e esquece do chute na perna ali, né, cara? Cara, é difícil. Pô, não é só o chute, não é só o cruzado. Eu acho que você pegar essa luta, essa minha última luta, né? Que ainda não consegui fazer tudo, né? Essa variação, né? Eu consegui fazer algumas coisas, né? Mas se for lutar só o kickbox, pô, tem muitas armas, entendeu? Pô, muitas armas, que mais no MMA fica um pouco difícil, entendeu? Chute ali na cintura, as paradas, pô, o cara agarra muito a perna. Então, assim, eu não quis me arriscar tanto, entendeu? Mas, Tá cara, eu tenho uma certo. variação boa, pô, eu sei machucar, entendeu? Eu sei fazer o cara ficar preocupado com um golpe, pô, eu tô vendo outro golpe, tô sempre um passinho à frente ali pra tentar, sei lá, acabar ou machucar o cara. É genial, é genial. O Adesanya, antes da tua luta, ele falou ele achava que você ia ganhar e que ele tinha sentido a porrada do Blachowicz e falou que você batia mais forte. E aí, ele explicou um negócio que eu achei bem legal, assim, ele falou assim, que a hora que você bota o cara aonde você quer, você se planta no chão ali, você fica com uma base muito forte, e isso te faz bater mais forte, né? E eu gosto de ver outros caras analisando assim, e o Adesanya nesse ponto foi um cara, numa outra vida vocês seriam amigos, eu acho até, porque ele foi um cara super claro assim de explicar sem o hate, entendeu? Ele vai e ele fala e aí faz você ver uma técnica, a tua genialidade assim no strike, o que você faz de uma forma diferente, assim, sabe? Cara, eu achei muito legal. E outra coisa foi o Prochaska, que acabou de falar, acho que ontem, no show do Ariel Helwani, que ele queria que fosse com você a luta pelo cinturão, que vocês iam dar um show pro mundo, mostrando como que uma grande luta de cinturão deve ser. O que você achou dessa declaração dele?
Não, acho que é isso, cara, né? Como o Jamal aí já não tá dentro do jogo aí, né? Pô, acabou de se lesionar, né? Então, o Giri vem de uma recuperação aí, acho que já tá bem, né? Tá treinando forte, então acho que logo ele vai estar pronto aí e a gente vai tá lutando. Essa aí é, pô, a luta que faz sentido, entendeu? Quando a gente conversou antes da luta, você falou também que de palavra, assim, o UFC tinha dito que você ia disputar o cinturão caso você vencesse essa luta. Então eu acho que nada mais justo, né? Não, com certeza, tava tudo certo e, pô, o desempenho que eu tive na luta, né? Às vezes eu de repente ficava com medo assim de o cara amarrar e eu não, porra, não consegui fazer nada, um exemplo e tal, mas eu, vamos supor que eu tivesse ganho mesmo assim, e aí o UFC fala assim, pô, esse cara vai fazer uma disputa de cinturão, não mostrou muita coisa, mas eu acho que, pô, eles são inteligentes, né? Com quem que eu lutei? O ex-campeão, né, cara? Então, eu acho que se fosse um cara com um nível abaixo do Ian Blachowicz, cara, eu iria passar o carro, entendeu? Mas eu peguei um cara que, porra, tem uma grande experiência, uma puta história, ex-campeão, e o que eu fiz com esse cara, né? Pô, fazendo aquelas defesas ali, o cara nas minhas costas, pô, todo round, entendeu? No primeiro round, pô, os caras, eles não são um idiota, entendeu? Eles vão falar assim, pô, é lógico que esse cara merece. É lógico que esse cara merece. Algumas Sim. pessoas talvez não concordem, entendeu? Mas se eu fiz essa parada com o ex-campeão, com quem que eu tenho que lutar pra provar que eu mereço estar disputando o cinturão? Exatamente. Não, exatamente. Como que você vê o estilo do Prochazka? Você já lutou com alguém parecido assim no kickboxing? Porque ele tem um estilão bem diferente, assim. Como o teu estilo, né? Não tô dizendo que o estilo de vocês é parecido, mas você tem um estilo muito diferente, que você praticamente criou o teu estilo. E ele luta num estilo muito diferente também, que é difícil você ver alguém lutar com a base dele, a movimentação, ele é bem diferenciado assim também. Você já fez uma análise, você ajudou, você estava aqui ajudando o Glover no camp contra ele, né? Sim, eu já vi, né, a luta do Globo, quando ele foi lutar, né, a gente, pô, eu estudei ó, algumas paradas, né, mas eu acho que, acho não, é estilo diferente, né, pô, eu e o Glover, e então agora eu tenho que fazer uma outra análise agora pra minha luta, né, então eu tenho que ter acho que uma outra visão, né, do estilo de luta dele. E, pô, acho que um cara que eu lutei, né, que tem um estilo, assim, bem parecido é o Yusri, né, lutei no kickboxing com ele, então, pô, a gente tá treinando e, pô, já tenho 3 preparações aí, né, que eu fiz para as minhas lutas. E, porra, é um cara que vai me ajudar muito, né, pro estilo do Prohaska. Como que, falando disso um pouquinho, você também trouxe o Rodolfo, né, o trator para ajudar para esse camp. O próprio Yusuf vai fazer a estreia no Contender, acho que anunciaram isso, não foi isso? Sim, Como que, O Yusuf tá lá, né, na academia, né, tá aqui na academia, vai fazer a preparação dele aqui, né, pra lutar o Contender. O Rodolfo, pô, também, ele ficou um mês aqui comigo, ficou 2 semanas aqui em Caneric e viajou com a gente ficou 2 semanas lá. Então a gente treinou bem, cara. É um cara que também, pô, muito forte, assim, muito experiente, né? Campeão do LFA. E, pô, vou falar pra você, pô, melhor time aí que eu pude montar pra mim fazer essa luta. Isso você pode ter certeza. muito legal. Como eu falei um pouco com o Plínio hoje, eu falei com o Joinha também, eu falei, cara, conta alguma resenha boa da semana aí e tal pra gente falar. Cara, uma coisa que todo mundo falou foi do clima bom e dessa camaradagem que tava, todo mundo, vocês alugaram uma casa, ficaram todo mundo junto. Fala um pouco disso daí, assim, como que isso influenciou, assim, no clima, assim, no bem-estar, todo mundo dando risada, todo mundo feliz. Isso foi uma coisa muito marcante ali nesse tempo que você ficou em Salt Lake City, né? Cara, eu falar pra você, lógico, sempre é bom, mas não teve uma diferença, assim, de eu estar aqueles 15 dias ali com o pessoal que eu tô acostumado já, entendeu? Diferente quando você faz uma preparação no lugar, aí tem que mudar porque vou para outro lugar e ficar mais 2 semanas.
fulano não vai poder ir e tal, tem que colocar outras pessoas no lugar. Não, eu estava com o meu time, né, que eu sempre estou aqui em Canéric, a gente foi todo mundo e o clima ficou a mesma coisa, um clima perfeito. Muito legal. E me conta da história do truco lá do. A gente ficou acompanhando, né? Ah, Eu vi o truco, truque não, de mágica. Primeiro teve o do truque de truque ou do mágica. truco? Não, os dois. Ah, Teve o truque de mágica que você levou 100 do Glover. E depois teve a diferença, o truco paulista, truco mineiro. Que porra, truco. não, tem o truco paulista, né, e o truco mineiro. Aí a gente falou, vamos jogar? Vamos. Aí falou, vamos jogar o paulista, tal. Aí jogando ali, e o Glover não concordava, falou, não, mas não é assim. Eu falei, não, não é assim, o mineiro não é assim, mas o que a gente tá jogando é o paulista, pô. Não, mas não tá certo. Eu falei, não. Eu falei, então vamos jogar o mineiro. Ele falou, não, vamos jogar o paulista primeiro. Então, beleza. Aí começa a dar as cartas, não, mas por que você vai virar isso? Eu falei, porque é assim, pô. Não, mas o mineiro não é assim. Eu falei, mas é o paulista que a gente tá jogando, pô. Aí, pô, tentei passar algumas coisas pra ele ali. Aí, pô, beleza. Falei, agora vamos jogar o truco mineiro. Aí jogamos também, ele explicou como funciona. Pô, é bem diferente, né? E, pô, a gente se divertiu pra caramba, entendeu? Aí depois o truque de mágica, né? Aí eu fiz aquele truque de mágica ali, aí eu enganei ele ali, ele escolheu uma carta, aí eu mostrava pra ele, coloquei as 3 cartas, né? Que ele viu quais eram as cartas que eu tinha colocado. Eu falei assim, agora essas 3 cartas é a que você virou. Ele falou, não é possível? Claro que não. Eu vi você colocando, tipo, vamos supor, ele virou o Valete. Eu falei assim, um 3, um 4 e um 5. 3 cartas diferentes. Ele falou, não, não é possível. Claro que não. Eu tô ficando doido, então. Aí foi onde eu chamei pra ele, então vamos cenzão. Aí apostamos Ixi. cenzão, perdeu cenzão, né? Mas ele vai Cara, ele recuperar. ficou O Glover ele é bolado, né? esperto. O Glover ele é esperto, ele vai recuperar. Ele tem a turma dele aqui, né? E que ele sempre, às vezes, tá ali, tomando uma, né? Contando as piadas, aí rola um dominó, um baralho, aquele jogo de porrinha. Com certeza ele vai recuperar o dinheiro dele e vai lucrar com isso aí. É, Muito bom. Cara, ele ficou bolado. Ele falou: uai, como é que ele fez isso aí? Como é que você fez isso aí? Até coçando a cabeça, pô, assim, tava, cara. Muito tava. bom. Muito bom. Você. Analisando assim, o que você acha que é o. Qual foi o highlight, assim, do teu camp, assim? Se você tiver que apontar uma grande virtude que teve, você acha que é a união do time, esse todo mundo amigo, o Glovão focadaço agora em ser o mentor, o head coach, acho, né, cara? Não tem preço, né, cara? Tem um cara daquele ali acompanhando e querendo que você cresça, né? Pô, acho que essa conquista aí que você fala, né, dentro do time, eu acho com certeza essa união, né? Essa união, essa energia, todo mundo tá ali por um propósito, né? Qual que era, né? Todo mundo focado ali na minha preparação, todo mundo voltado para mim, né? Me dando uma atenção, sem, sabe? A gente tá com pessoas ali que tem uma história, que tem nomes, que tem sonhos e ninguém passa na frente de ninguém, entendeu? Tava todo mundo naquele momento ali diretamente ali, né, por mim, mas indiretamente eles estão colhendo também com tudo isso, entendeu? Mesmo fazendo isso 100% para mim, automaticamente isso volta para eles, entendeu? Porque a gente está treinando junto, pô, vamos fazer essa parada aqui, vamos fazer tal técnica, vamos priorizar pro Alex, certo? Só que automaticamente eles estão se beneficiando com isso. Então, essa união, né, e esse propósito aí de doar tudo, assim, para me ajudar, isso eu acho que é o mais importante, é o principal. Isso é muito legal. Todo esse é uma transferência de conhecimento, né, cara? O Glovão passando as experiências dele, é uma transferência de experiências, né? O Glovão passando as experiências dele pra você, aí você pega um cara igual o Rodolfo, que tá aparecendo na cena ainda, ele vai e pega aquela experiência pra ele também, e aí ele repassa pra alguém, é legal demais de ver, né, cara? Você tá feliz pra caralho? Você tá praticamente. Pode falar, tá casando, vai casar. Eu sei que tá feliz. A gente vê no teu Instagram lá, você com a tua mulher, os dois de sorrisão na cara.
Eu fico felizão de ver você bem, assim. Eu tô casado, pô, tô morando junto, né? No Brasil, a gente fala amaziado, junto, Amigado, mas, pô, amigado. essa parada, entendeu? Pô, todo dia junto, dormindo junto, pô, casado, entendeu? Para algumas pessoas, casado tem que estar no papel, mas acho que não, acho que é o respeito, entendeu? Respeito que conta e pô, essa união. Exatamente. Isso é casamento. E completa, né, cara? Fica feliz. Ela parece uma pessoa super. Eu conheci ela em Nova York e ela parece ser uma pessoa super legal, parceirona mesmo, né, cara? Bem legal, né? Não, com certeza. Pô, ela gosta, né, também de luta, treina assim, pô, desde, sei lá, 15, 16 anos de idade. Então, pô, tá dentro, né, tá junto, né, comigo. Então, pra mim também é muito, muito melhor isso, porque ela já entende um pouco, né. Às vezes a gente fica um pouco chato, né, porra, difícil, assim, né? Ficar mal-humorado. Eu fico mal-humorado, chato, quando me deixa chato, entendeu? Mas eu não fico chato por uma parada e vou ficar chato com ela, não. Se ela me deixa chato, eu fico chato, mas se não me deixar chato, pô, tá tudo em paz. Como, a diferença de cortar aquele monte. Eu tô falando de um dia que fica chato, deve ser aquela de quinta pra sexta-feira ali, é um dia chato, né? Não, Você, cara, não. Não, comigo não tem essa, não. Se me deixa chato, eu fico mesmo quando chato. você cortava os Não, 20 quilos lá, cara, eu nunca, tipo, pô, fiquei chato de ficar cortando. Pô, eu tô lá, né? Quando era pro médio, pô, a gente tá lá, todo mundo brincando, tá todo o meu time ali, um fala piada, outro coloca uma música, deixa, pô, faz o que quiser, entendeu? Bebe Coca-Cola, aham, bebe, come ali, pô, na minha frente e, pô, tem pessoas que usa, como que eu posso dizer, usa esse cara, às vezes é uma pessoa estressado já e quer um motivo, entendeu? Aí acha que, tipo, eu tô perdendo peso, eu, eu, eu tenho que ficar estressado, entendeu? Não, pô, eu tô consciente que eu escolhi aquilo, pô. Eu escolhi aquilo, então, pô, não, por que eu vou ficar estressado, entendeu? E descontar nos outros? Não. Você pode, pô, perguntar pra quem quiser, no entrevista, pessoas que faz parte, como que eu fico no meu corte de peso, entendeu? Pô, tem pessoa que você não pode beber uma água, sabe, na frente do cara que tá cortando peso. Pô, o não, que, que tem a ver? O exatamente. que, que tem a ver, cara? É verdade. E você já conheceu gente que é assim, né? Tem gente que fica. Os Não, não, caras não. ficam, tipo, Mas é não isso, fala cara. comigo, né? É cara que não tá bem, velho, com a vida, entendeu? E quer descontar nesse momento aí, entendeu? Achar que, pô, vamos supor, você precisa de algo e você tá num momento difícil, é lógico, né? É num Uhum. momento difícil. E aí você fala, pega isso pra mim. Ou, às vezes não fala nem por favor, porque não precisa pedir por favor, porque o cara sabe que eu tô num momento difícil e ele vai me entender. Não, pô, tem que ser educado, entendeu? Ô, tem como você pegar ali, por favor? Entendeu? Não é usar a situação de dificuldade pra querer ser chato com os outros, entendeu? Tá certo. Cara, uma coisa que me marcou foi lá na semana de Nova York. A gente tá lá, assim, na pesagem. Você foi um dos últimos a pesar, né? E aí a gente foi jantar depois. E aí eu perguntei assim, eu falei, foi complicada a pesagem? Tipo, o corte, né? Foi difícil, por isso você chegou tão tarde? Ué, não tinha até às 11 pra pesar? Eu É, falei, tinha. é, Ou então, eu pesei antes das 11, não pesei? Eu não entendo qual que é o desespero. Cara, eu achei. é, Ali você vê como que a tua cabeça meio que funciona, assim, em outra prateleira todo mundo assim, caralho, tá sofrendo, hein? Olha, não vai bater o peso, não sei o que, não sei o que. Elas falam, ué, não tinha até às 11 pra pesar? Então, não, não pesei antes das 11? igual agora, né? Pô, eu não fiz um corte de peso, né, à noite, né? Seria na quinta-feira, como fazia pro médio. Eu fiz só na Aham. parte da manhã, né? Pô, acordei 5h30 da manhã, 6h30, mais ou menos. A gente tava iniciando aí o corte de peso. Pô, da outra vez, cara, eu, eu comecei a fazer no mesmo horário, tipo 6h30 da manhã, não lembro, foi próximo, e eu tinha um tempo, eu sabia que
que ia precisar mais de tempo, entendeu? Então, pô, eu fiz isso para não acordar, tipo, em vez de acordar 5h30, para não acordar 3h30 da manhã, entendeu? Se eu tinha 2 horas para Aham. frente, eu uso essas 2 horas da frente. Exatamente. Exatamente. É tudo um cálculo certinho ali, né, cara? Pô, tu é profissional, né, meu irmão? Né? É outra pegada, né, cara? Pô, Sabe o que tá falou que nem o fazendo. joinha agora, hein? É verdade. Aí, meu irmão, porra, bicho, tu é profissional, meu irmão. É, Se eu der um play no áudio que ele me mandou aqui, você chora de rir. pô. É, Você, pra gente encerrar aqui, além de estar escurecendo aí, a gente tá estendendo. Você falou ali no finalzinho que você tem contas a acertar. Depois que você for campeão, você tem contas a acertar. Elabora isso daí. Você deixou no ar, de propósito, eu sei, mas fala um pouquinho melhor pra mim. Então, pô, desde quando eu subi de peso, eu falei, né? Antes eu já tinha falado que, pô, eu queria fazer isso, né? Independente de qual era o resultado da minha luta com o Adesanya, e, pô, foi isso que eu decidi, mas falei que em qualquer momento eu poderia des descer novamente. Mas só faz sentido, cara, se eu for campeão, entendeu? Então, eu trabalho com a lógica, a parada da realidade, entendeu? Eu posso perder e posso ganhar, né? Eu faço os meus planos, igual agora foi essa luta que passou, plano ganhar sempre, né? Ganhei. Agora eu sabia já que agora eu ia disputar o cinturão. Falta essa etapa, entendeu? E eu posso perder e posso ganhar. Mas eu vou treinar, eu vou fazer o máximo, fazer de tudo para mim ganhar essa luta. Ganhando essa luta, aí pô, é, lógico que não depende só de mim, né? Mas eu acho que a organização tem um grande interesse, né? De fazer mais uma luta aí, eu, a Adesanya, e eu acho que o correto, né? O ideal seria no peso médio, porque tá 1-1 no médio e, pô, a gente desempata no médio, entendeu? Tá certo. Justo, né? Com Justo. certeza. Igual o correto, né? 100%. Você acha que tava pra rolar uma luta com o Drico Duplessis, contra o Adesanya? Você acha que até lá alguém descobre o caminho da vitória pro Adesanya ou não vai ter risco? Cara, é assim, eu já tinha falado algumas vezes do Shane Strickland, né? Tipo, Então, tá pra marcar, mas aí o Strickland tá falando que eles não estão se acertando em grana, então não tá confirmado se vai rolar ou não ainda, né? Pelo menos é o que tá cara, publicamente aí. eu acho que essa luta rola. Porque Tá. me fala uma outra aí pra fazer sentido mais do que a do Strickland, certo? Vamos falar em nível técnico, né? Com o Duplessis, pra mim, isso não faz sentido, entendeu? Porque pô, ganhou do Whittaker. Beleza, mas a gente viu a luta ali e viu a luta anterior dele também, que, porra, não foi, pra mim, na minha opinião, não foi assim, cansou muito e, porra, ganhou, ok, mas, cara, eu acho que com o Strickland é o que faz sentido, entendeu? E em alguns momentos eu falei que pro Strickland é meio difícil de ganhar e tal, mas com o trabalho que o Strickland vem fazendo, tô vendo que ele tá evoluindo muito e tem ótimos resultados. De quando eu falei e agora o que tá acontecendo, muda um pouco aí o meu pensamento, né? Claro que vai ser uma luta muito difícil, ainda eu falo assim, difícil, né, para ele, né? Mas eu acho que hoje ele tá melhor, entendeu? Porque ele passou por algumas provas aí que, pô, é, merece estar ali e tem grande chance agora de se dar bem. Exato. Você vai no corner dele se ele lutar com a Adesanya? Não, não, acho que não. Pô, tem o time dele lá, né? E, pô, Ah, mas acho ele que deve tem. vir fazer o camp com vocês. Vocês viraram brother, né, cara? Cara, eu falei isso pra ele, inclusive. Eu falei, cara, é muito legal essa. Bota. Você lembra aquele programa acho que era o Pânico, né? Que os caras falavam assim: põe as sandálias da humildade Sei. e vai lá treinar com você. Ele brincava com isso ainda e tal. Eu achei isso muito legal. E provavelmente seria muito inteligente da parte dele e, entre aspas, te É, usar logo, pra um camp logo, desse com a Adesanya, né? logo quando saiu assim, os caras estavam cogitando aí, saiu uns posts, algumas paradas. Ele mandou mensagem pra mim e falou, pô, talvez vai rolar essa luta. Estamos negociando ainda tal, e se rolar, pô, queria encostar aí. Eu falei, pô, você é bem-vindo, entendeu? Então eu acredito que se essa luta rolar,
ele vai passar uns dias lá e, pô, tem algumas coisas legais, assim, pra passar pra ele, entendeu? Como ele falou, né, são alguns detalhes ali que falta para ele, não é fazer o meu jogo, entendeu? É algumas coisas que faltam ali para ele pôr o jogo dele em prática, entendeu? Eu acho que vai ser uma combinação muito boa ali de umas paradas que eu posso falar para ele chegar a impor o jogo dele. Irado. Mozão, vou te deixar aí. Tem canal no YouTube do Poatan, tem a loja, tem mais alguma coisa? Não, o canal e a loja tem um loja, site. Canal, tá link, tudo na descrição aí, camiseta, ó. Camiseta irada, linda, 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 de verdade. E ó, malha boa, tecido é gostoso também. E é isso. Tô feliz por você pra caralho, sou teu fã. Assim, tenho orgulho de. Eu sei que a gente não tá próximo mais, porque eu mudei e tal, mas eu tenho orgulho de te conhecer e da gente trocar ideia. Dou muito valor e muito feliz por todas as suas conquistas e a tua caminhada aí. Valeu aí, obrigado por tudo aí, né? E pô, obrigado pelo presente lá que você mandou pra mim. A caixa lá. Do negócio do relógio, pô. Demorou, né? Mas chegou, demorou, mas pô, chegou. Legal, bonito pra caramba. Eu postei lá, você viu, né? Eu vi, a galera, pô, toda curtiu. Pô, a galera gosta, né, meu? Ver essas paradas, ver a amizade, pô, as pessoas que estão sempre lembrando de mim, né? Mas da próxima vez, vê se coloca um relógio lá, pô. Tem que vir com um relógio. Meio vazia, pô. Meio vazia. Vai ter que ser. Ai, muito bom. Meio vazia. Mozão, fica com Deus. Meio vazia. Não, a próxima vez cheia, Não, lá tem lugar pra, acho que, sei lá, quantos relógios? Puta, acho que era 18, então, 14, pô, 18. alguma coisa. Só manda um relógio, pô. Só um. Só um, né? Vou mandar. Mais baratinho. O mais barato. Você vai comprar aqueles Cássio digital de. Não, o mais barato dos Rolex, pô. Tá certo. Tá achando, pô. Não, quando eu falar assim, tipo, não, tem que mandar o mais barato dos Rolex, pô. Aí você fala assim, Ih, tá cortando, não tô ouvindo. Finge que caiu a conexão. Pô, deu algum problema aqui, velho. Porra, ô, Poatan, nós volta depois com ele na próxima. Poatan, tá me ouvindo? Tá vendo sim. Pô. Beleza. Mozão, fica com Deus, obrigado de novo, tamo junto pra caramba. Sempre que precisar, tamo aí. Valeu, tamo junto. Chama! Pô, irado.